Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Nesta quinta-feira maravilhosa, dia de jogo do Palmeiras. Pessoal, se não foi inscrito ainda, ou inscrita, passe a colaborar com o meu trabalho. É um dia de inovação, uma manhã acolhedora e é o que esperamos. Participação de todos, comentando, curtindo. Olha, já apareceram 4 inscritos nos últimos dias. Eu agradeço a esses cidadãos, a essas cidadãs que aparecem por aqui. Curtidas também surgindo. Eu preciso dos comentários, também preciso de mais inscritos, obviamente. Mais uma vez vou falar sobre o Mundial. Mundial que está suscitando bastante discussão pelo mundo. Mídia do Marrocos, já acompanhei, mídia sul-americana, da Europa, né? Os países da Alemanha estão falando sobre isso, os portugueses choramingando, os ingleses falando também, a imprensa dos Estados Unidos. Olha, o Mundial está repercutindo o mundo afora, e eu digo sem medo de errar. O Mundial de Clubes só está já com uma semana se equiparando em emoção com Copa do Mundo e Copa Libertadores. Eurocopa, Copa América, Champions, não tem essa emoção. E sabe por que não tem? Porque eles prestam trabalho. Esses Copa América, Eurocopa e Liga dos Campeões, a UEFA Champions League, eles entram em campo para prestar trabalho. Eu digo sempre isso, que os jogadores profissionais da Europa, eles não têm a preocupação com a emoção. E aí ficam, eles não preocupam com o Mundial, eles não ligam para isso como nós ligamos. Cara, preciso dizer isso. Nós do Brasil, disputamos até torneio início. Eles não vão ligar para que o europeu pensa. Nós comemoramos se nós tivermos um torneio início do Cariocão, do Paulista, e o ganhador vai comemorar, porque somos assim. Somos de festa, não somos pragmáticos, robotizados, encilhados. Que é isso? Então, o futebol europeu é um tanto quanto pragmático e está estranhando, a mídia europeia está estranhando o nosso jeito de ser, o jeito de ser do sul-americano. O Boca, falaram isso, hein? O Boca Juniors jogou o jogo como se estivesse disputando a Libertadores. Queria que o Boca Juniors jogasse como um europeu? Entramos no Campeonato Mundial de Clube e vamos jogar agora como o pessoal joga na Champions. Tocando a bola para cá, para lá, não derrubando o adversário, não fazendo falta, não fazendo nada. E quando fizer uma falta, pedir desculpa. Olha, os times da América do Sul, os times dos Estados Unidos são meio que europeizados. Os times da América do Sul, eles devem jogar com os europeus, não fazerem falta, porque a FIFA não gostou da atitude do Boca Juniors. Inclusive está pensando em criar um mecanismo para coibir a cera ou a catimba produzida pelo Boca Juniors, mas a FIFA deveria abrir o olho e criar regras para proibir recuo de bola. Os europeus estariam lascados, porque só jogam tocando de lado e para trás. Não vem cuidando. O Paris Saint-Germain do Luiz Henrique está jogando um futebol que é estranho lá na Europa, hein? Está jogando um futebol que é o chamado futebol total, que ninguém está falando mais. Aquele futebol que todo mundo vai para cima, que há pressão, marcação por pressão e não sob pressão. Expressão, depois eu vou falar sobre expressões do futebol, num outro vídeo. Marcação por pressão, o time jogando mais avançado e não em baixa rotação ou alta rotação, terminologias cretinas. Acontece isso em profusão de jogar tocando de lado e para trás na Europa. O PSG é a exceção. E nós brasileiros, e menos os argentinos jogam um pouco no futebol meio truncado, mas não para trás. Então nós brasileiros jogamos para frente. Por que eles estão surpresos com o Flamengo? Porque o Flamengo é o time mais cara de brasileiro desse Mundial.
o futebol vistoso, que eu vi a seleção de 82 jogar, eu vi o Flamengo de Zico, o Flamengo de 87 com o Renato Gaúcho, eu vi o Cruzeiro maravilhoso jogar da década de 80, o Atlético Mineiro de Éder, de Nelinho jogar, muito, muito bom time. O único time que eu não vi jogar, mas eu vi por VT, não vi jogar ao vivo, foi o Inter de Falcão, e que eu acho que foi um time bastante agradável. Palmeiras de Luxemburgo, foi muito consistente. Aquele Palmeiras do Luxemburgo ia dar trabalho nesse Mundial, hein? Então nós temos a nossa aura, nossa cara, nosso jeito de jogar. E o Sormani disse uma coisa interessante hoje. O Sormani, que sempre, eu não gosto do futebol inglês, ele sempre fala isso, mas ontem ele apresentou um argumento. Qual é o argumento? Só joga para trás ou tocando de lado. Ele falou, esse futebol chato, nojento, segundo o Sormani. Esse futebol de toque de lado e para trás, eu tenho falado há muito tempo, o Gerson Canhotinha de Ouro fala sempre, e não é um futebol agradável. Eu assisto ao futebol inglês, La Liga 2, Bundesliga 2, acompanho o Cáutio, o Ligue 1, a Premier League, a Championship, acompanho o futebol de modo geral. Mas eu digo sempre, a Champions League, por exemplo, aquela final de Bayern de Munique e United de 99, até hoje, se contarmos, nós tivemos umas 3 finais legais. O resto tudo porcaria. E outra coisa, eu sempre defendi que a antiga Champions, essa melhorou um pouco, hein? A antiga Champions tinha um ou outro jogo na fase de grupo que prestava. A maioria jogo ruim. E eu assistia tudo. Agora, nessa nova formação, nessa formatação nova, ficou bastante interessante. Nós tivemos clássicos, nós tivemos bastante emoção. E acho que vão ter que suar agora alguns times para avançar sempre, se continuar com essa formatação. Sobre o Mundial está muito interessante, muito interessante. E qual que é a preocupação da Europa? A preocupação da Europa é que o Mundial paga quase o mesmo valor da Champions, só que para fazer 7 jogos em um mês só. Olha só, uma concorrência só. Todavia, eu não vejo como uns estão dizendo o Mundial quer substituir a Champions. Que mentalidade tacanha. Copa América substitui a Copa do Mundo. A Champions teve uma pessoa aí, hein, no passado, que falava a Champions um dia vai substituir a Copa do Mundo. Não vai substituir porcaria nenhuma. A Copa do Mundo é suprema. E o Mundial de Clube não tem nada a ver com Libertadores, não tem nada a ver com Champions League. Então, pode sim coexistir com essas outras competições. É uma chatice do caramba, parece que não tem nada para falar, inventa cada coisa. A Champions está preocupada com o Mundial de Clubes. Outra coisa, o futebol sul-americano com o futebol europeu, quando disseram que o Boca Juniors jogou como se estivesse jogando a Libertadores, alguém lá na Europa está dizendo o seguinte: olha, vocês estão jogando contra nós aqui da Europa, vocês têm que jogar como a gente joga, educado, pedindo desculpa. Nós, sul-americanos, não vamos fazer isso. E o Flamengo, o Palmeiras não fez com o Porto, hein, jogando contra o europeu. O Flamengo não vai fazer isso contra o Chelsea. O Flamengo não vai ser o Santos para o Chelsea. O Santos para o Barcelona, os jogadores faltavam passar maquiagem, os jogadores do Barcelona. Desculpa, seu europeu. Pegava na mão, levantava, ficava com vergonha de marcar os adversários. Como que pode isso? Tomou uma goleada. Então, o Flamengo contra o Liverpool mostrou isso. O Palmeiras contra o Chelsea já mostrou isso, que não é de ficar mimando o europeu. Respeito tem que ter. Mas essa questão nós temos que jogar educadamente, se o time arrancar pro ataque, o time brasileiro, o sul-americano, não pode fazer falta porque fere a ética
do futebol. Que se dane. Futebol é competição e jogo de contato, um jogo extremamente físico. Então, nós temos que abrir o olho para isso. Se entrarmos na mentalidade europeia de ficar pedindo desculpa, não chegando firme, não, esquecendo, porque nós aqui usamos o braço, damos uma entradinha de leve, amarramos o jogo quando dá, a gente percebe que tem que amarrar. O europeu não, é muito ético. Se o adversário ganhar de 7-0, é o quê? Fazer o quê? É o nosso trabalho, fizemos, entramos em campo, 11, tinha técnico, ok, vestimos o uniforme corretamente, o calção no lugar, a camiseta nós vestimos com o número para trás, então fizemos o nosso trabalho. Perdemos, é do jogo, daqui 3 dias, 4 dias tem outro jogo, e a gente faz o nosso trabalho de novo para ver se a gente consegue vencer. É assim. O europeu não tem emoção nenhuma. Não vem com essa história que não está ligando para o Mundial, não liga para o Mundial. Se perder a Champions, o jogador sai de campo normalmente. Pode, chequem. Veja ao final o Crystal Palace lá da Copa lá na Inglaterra, se os jogadores do City saíram tristes de campo. E se ganhar? Comemora também. Porque não ficam nem tristes e nem alegres. Não tem emoção. É problema nosso? Deixem eles. Agora, nós brasileiros comemoramos até título de torneio início. Então, como que nós não vamos entrar no Mundial com euforia de Libertadores? Vamos sim, porque aqui no Brasil, esses europeus, esses caras, hein? O futebol brasileiro comemora até torneio início ganhado com o maior número de escanteio. Pessoal, se acompanhou o vídeo até aqui e quiser ser inscrito ou inscrita, eu agradeço de coração. Agradeço sempre àqueles que estão aparecendo para curtir, para se inscrever. É importante porque o nosso trabalho vai ganhando visibilidade, ganhando substância para que nós alcancemos patamares mais elevados e passemos a ter certa relevância e importância no mundo da bola. Pessoal, até a próxima!